Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais um AimanaCast e hoje o assunto é super importante e super útil. A gente vai falar de automação, como utilizar Robotic Process Automation, o RPA, e mais do que isso, como que a gente vai utilizar o RPA com inteligência artificial. Então a gente está passando por uma fusão dessas duas tecnologias, porque uma potencializa muito a outra, e eu vou conversar com uma pessoa bacana, tem uma surpresa aí sobre essa pessoa que vai conversar com a gente hoje. Primeiro eu vou chamar o Júlio aqui, para a gente poder bater um papo e ele falar comigo o que está achando desse tema, e como que ele está animado ou não, para a gente bater esse papo aqui e conversar sobre isso. Acho que ele está animado, porque se tem alguém que gosta de RPA aqui na Aimana e que trabalha com RPA e que adora essa tecnologia, é o Júlio, né, Júlio? E É aí, isso meu cara? mesmo. Não, claro, estou muito empolgado com o nosso AimanaCast de hoje. Né? Assim, falando um pouco da pessoa, eu sei que a gente não pode revelar agora, mas a trajetória desta pessoa, como pioneira, né, e líder em RPA, é inspiradora. Acho que, assim, é a coisa que a gente tem que trazer e valorizar. Tenho certeza que, né, que quem está nos assistindo está tão ansioso quanto nós para entender não a parte técnica, que é o que a gente gostaria também de fazer, mas também as experiências, desafios que essa pessoa enfrentou na trajetória dela. Então, cara, vamos, traz Sem para dúvida. nossa, traz aí para Sem nossa mana dúvida. aqui. Então, ó, a surpresa é o seguinte: é a primeira mulher que a gente vai entrevistar aqui, a primeira de muitas, porque a gente quer ver a mulherada na tecnologia bombando. A gente sabe que precisa dar muito espaço ainda para as mulheres, é um mercado ainda muito masculino, mas a gente acredita muito que cada vez mais a gente vai ver mais mulheres, porque elas são super talentosas e têm histórias incríveis para contar, como essa de hoje, que é a Bruna Bruno está vindo aqui bater um papo com a gente. Bruna, vem para cá, vamos bater um papo. E aí, Bruna, tudo bem? E aí, galera, tudo bem com vocês? Prazerzaço estar aqui, hein, Luísa? Eu vou te falar que é um tema que me apetece muito, assim, que me deixa muito feliz, muito contente. Falar de representatividade feminina na área de tecnologia também. Vai ser um bate-papo legal, gente. Tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aqui, viu? Vai ser bom. Que Legal. Então bom. então já vamos começar, né, Luiz? Posso já Manda começar? brasa, Ju. Você já Então está tá todo bom. animado, né? Porque é RPA, então você pode. Manda ver aí, meu Gente, cara. só fazendo um adendo aqui, gente. Eu falo um pouquinho rápido, em qualquer coisa vocês me notificam aqui pra eu estar de olho nisso. Porque, olha, eu sou animada, sou ligada nos 220, vocês vão perceber ao longo do podcast. Não, tranquilo. Pode ficar, pode ir na sua velocidade, tá, Bruno? Eu Fique à falo vontade. 2x no WhatsApp, né? Não, no seu caso tem que ser o contrário, tem que ser meio X, né, pelo visto. No caso agora tem que ser Ela meio já X mesmo. fala 2x, né? Ah, Eu já já estamos no falo X. no 2x. Vou mudar É. para o meio X. Mas assim, Bruno, a gente quer então entender inicialmente na sua trajetória dentro do RPA, né, e da IA também, acho que é importante você poder falar um pouco sobre. E aí, assim, se você puder, né, mais especificamente falar em quais setores você já trabalhou, e, né, por onde você caminhou na sua trajetória, né, trazendo alguns exemplos, seria bem importante para a gente. Pode ser assim? Com certeza, gente, com certeza. Bom, a minha jornada aí com RPA, né, com Robotic Process Automation, ela começou basicamente ali no finalzinho de 2019, né? Então eu tô aí nesse mercado há cerca de 4 anos. Eu caí, gente, pra ser sincera aqui com vocês, eu caí de paraquedas na área, tá? Só pra fazer um adendo aqui, porque cair de paraquedas não é uma coisa que foi muito planejada na minha carreira, né? Não nem imaginava o que que era RPA nessa época, né? Meados de 2019. É uma área relativamente nova no mercado, a gente sabe que a RPA não é tão nova aí quanto outras tecnologias, que não é tão antiga, né, quanto as outras tecnologias. Então, é normal que o pessoal de tecnologia não tenha muita familiaridade com o termo, né? Então, eu tive uma oportunidade dentro da KPGM no Brasil, só para exemplificar aqui para vocês, eu comecei na área de tecnologia na KPGM Brasil, tá? E aí eu entrei para trabalhar como analista de sistema Java. Olha só, né, que coisa, que diferença, né? E aí, no meio desse percurso, né, eu fiz uma academia Java de 1 mês com eles, só que eles estavam precisando, eles estavam carentes de profissionais que entendessem, que tivessem expertise na ferramenta UiPath, né, que entendesse de RPA. E a gente não tinha muitos profissionais na época para contratar, era difícil achar profissional de RPA, né? Até hoje é um mercado bem nichado e não é tão fácil assim de achar profissional. Então, o que a Capgemini decidiu fazer? Treinar os próprios funcionários da empresa, né, para poder estar atuando com essas tecnologias. Então, eles ofereceram a oportunidade, perguntaram quem tinha interesse em migrar, em conhecer, em fazer treinamentos, para ver se gostava e, né, e para seguir para projetos de RPA. E foi aí que tudo começou, minha gente. Então, eu caí de paraquedas nessa área, eu tive interesse porque vi que era low code, né? Inclusive, é legal a gente falar disso, do low code, da importância de ferramentas low code desse mercado, de IA, de RPA.
E aí eu me encantei pelo low-code, gente. Foi assim, amor à primeira vista. Quando eu vi a ferramenta na minha frente, que eu vi o poder que aquilo ali fazia e na rapidez que fazia, eu falei, gente, é isso mesmo, eu quero continuar, eu quero seguir para o projeto de RPA. E assim foi, assim comecei minha trajetória, né? Nessa Legal. confusão toda. Então, na verdade, você vem do mundo de desenvolvimento. Você era desenvolvedora Java ou tinha alguma coisa específica? Então, eu estava recém-formada na faculdade e estava fazendo um cursinho de Java, então eu nem cheguei a atuar em projeto Java na época, né? Eu entrei na Capgemini para fazer um treinamento intensivo de um mês, né? Porque eu fui contratada como júnior na época, né? Um programinha de júnior para fazer treinamento mesmo e atuar em projeto Java para iniciantes, né? Só que eu nem cheguei a atuar em projeto Java e eles já vieram com essa oportunidade, entendeu? Então eu fiz 2 treinamentos, o de Java, mas acabou não dando em nada, né? E depois o de RPA. E aí sim eu engatei, entendeu? Mas por escolha minha mesmo, eles ofereceram e eu aceitei migrar, né? Eles Muito ofereceram essa oportunidade para todo mundo que estava ali, para que ver quem tinha interesse, sabe? pô, legal. E eu gostei muito do destaque que você deu na sua fala, pô, é no code, né? Que era no code. E aí a gente vê hoje a relevância do no code, como é que ele facilita o trabalho, e ele também vai para uma tendência de citizen developer, de democratizar o uso da tecnologia, levar isso para todas as áreas da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que o low code facilitou a sua entrada e como que ele facilita a criação de soluções tecnológicas para pessoas que não são desenvolvedores, que não codam, né, que não fazem código. Como que isso impacta o trabalho e como que isso acontece no seu dia a dia aí, Bruno? É uma boa pergunta, viu, Luiz? Porque o pessoal aí de dev acaba, às vezes, né, dando pouca atenção a essa temática. E eu percebo que o low-code virou uma tendência, um paradigma de mercado que não vai mais sair, não vai mais embora, porque as empresas estão vendo vantagem em adquirir ferramentas como essa, né? Low-code. E o que quando a gente fala low-code, gente, qual que é o poder da ferramenta low-code? A gente consegue codificar qualquer tipo. A gente não está falando aqui só de RPA. Low-code, a gente consegue fazer. Meu Deus, estou me ligando. Só um minutinho, gente. Pronto. Então, a gente consegue codificar qualquer tipo de sistema, né, com uma ferramenta low-code, de tão poderosa que ela é. A gente consegue fazer isso, muitas vezes, com interface visual, tá? Então, assim, a proposta, a ideia do low-code é justamente trazer pessoas que não têm expertise em tecnologia, em codificação, em programação, né, que é uma temática muito técnica, a gente sabe disso, é uma área muito técnica. Não é todo mundo que tenha contato, né, que tem familiaridade com esse tipo de coisa. Então, a gente consegue trazer diversos profissionais de diversos setores diferentes para conseguir estar codificando e desenvolvendo suas próprias automações, seus próprios sistemas. Isso, inclusive, facilita a entrada de profissionais de tecnologia que estão, né, estudando, que estão na faculdade, né, que aprenderam questões de programação. Essa entrada no mercado com o low-code acaba sendo muito facilitada, porque não tem mais esse paradigma técnico inicial. Então é muito legal quando a gente fala disso, porque ele facilita o nosso trabalho, torna ele muito mais prazeroso, muito mais gostoso, muito mais didático, inclusive para explicar para outras pessoas, para dar manutenção, para manter o sistema, né? E a gente também tira aquela coisa da insegurança, que a gente percebe que profissionais muitas vezes iniciantes, eu passei por isso, vocês devem ter passado por isso também, mas a gente percebe que o pessoal, quando sai da faculdade, gente, a primeira barreira, eu gosto de falar disso porque, assim, é claro para todo mundo, né? A primeira barreira é a insegurança. Todo mundo sai da faculdade com aquela sensação de que não está preparado para o mercado, não está preparado para lidar com uma codificação de um sistema de programação. Isso falando para quem quer ser dev. Então, você ter essa facilidade no começo, gente, é uma delícia. E quando você vai querer transitar de uma ferramenta no nível low code para uma ferramenta mais de código mesmo, high code, acaba sendo muito mais fácil. Você, transita assim, no estralo de dedos. Então, eu acho assim, o poder do low code, gente, é uma coisa transcendental para gente que trabalha com tecnologia, tá? Para gente que está da área e para gente para quem está fora da área. E aí a gente percebe que, pô, o RPA nasceu com isso, né? A essência da RPA, se a gente for para pensar, é o low code, né, gente? Porque foi para isso que o RPA nasceu, com essa essência. Apesar de agora estar sofrendo aí uma flexibilidade no termo, né? Que a gente vai falar mais em seguida. E aí tem a questão dos citizen developers, né, gente? Também. Que eu acho incrível, né? O conceito, mas o que a gente acaba vendo muito no mercado é que, na verdade, o pessoal que mais tem contato com as ferramentas de RPA são os desenvolvedores, não tanto os citizen developers. Você está começando agora, né? Essa coisa está começando a ser implementada agora, bem a passos lentos, na minha opinião. A gente tem muito que explorar ainda nesse sentido, sabe? E na verdade, Bruna, é interessante você ter falado sobre o low code, né, do RPA, e a gente vê muita gente migrando da área de business, na área de negócios, para ser desenvolvedor RPA.
de tão simples e fácil que é fazer o desenvolvimento. Porque, na verdade, o foco principal do RPA é o processo, e não o código, não formulário, aquela parte toda que a gente sempre pensa quando fala em desenvolvimento. Então, né, tem essa flexibilidade, como você disse, de poder fazer essa migração, inclusive, de pessoas da área de negócio para a área de desenvolvimento de RPA. Exato, Júlio, você tocou num ponto agora que eu acho que assim, é importantíssimo a gente falar, que é a questão mesmo do foco no processo, foco no negócio, gente. Sabe? A inteligência artificial tá aí para provar que gente, questões técnicas estão ficando cada vez mais de lado. Tá? A gente consegue ver agora inteligências artificiais generativas gerando código, gerando softwares pra gente, vamos dizer assim, né? Abrindo uma aspas grande aqui, né? Então, assim, gente, questões técnicas vão ficar cada vez mais operacionais, isso é importante a gente olhar agora, né? Que questões mais humanas, questões mais comportamentais, falando aqui do profissional, né? E questões processuais vão ser muito mais importantes, de muito mais relevância do que questões técnicas. Daqui pra frente vai ser assim, gente. A gente tá começando agora, hein? A gente começou ano passado aí com o ChatGPT, com esse hype. Mas imagina daqui a 5 anos. Quero nem imaginar, Exatamente. entendeu? Eu quero imaginar que é toda parte. Eu também. Mas eu digo assim porque às vezes dá uma assustada, né? A pessoa tá assustada. Sim, sim. Mas aí, Bruna, vamos voltar agora ao foco aqui do RPA, né? Como você disse, né, você já tem 4 anos aí trabalhando com RPA. Parece que é pouco, mas é muito tempo, né? Eu também Muito. estou há muito tempo dentro da RPA. E assim, eu gostaria que você trouxesse algum exemplo de alguma, né, de alguma implementação que você fez, alguma coisa bem interessante, né? Com 4 anos, provavelmente você participou de vários projetos grandes que trouxeram grandes resultados. Tem algum assim que você pode nos dar o exemplo, trazer para a gente poder exemplificar para quem está nos assistindo? Com certeza, o Júlio. Eu gosto bastante de trazer exemplos assim, mais assim, que dê pra gente imaginar, sabe, o robô trabalhando, mas imaginar a aplicabilidade do projeto, né? Então, eu já estou em diversos projetos, assim, eu acho bem legal a gente citar áreas como recursos humanos, por exemplo, e áreas de compliance, né? E financeiro também, que são áreas que chamam bastante atenção quando a gente traz exemplos. Eu já participei de muitos projetos, né? Projetos em multinacionais, inclusive, né? Empresas grandes. Então a gente percebe que essa adoção da tecnologia é muito grande por aí, né? Mundo afora. Mas, bom, exemplos aqui de projetos que eu já participei, pessoal, interessante que eu participei, inclusive, numa startup, que é a Doc, né? A gente automatizou todo o processo ali de inclusão, né? De inclusão de um funcionário e exclusão de um funcionário dentro dos sistemas da empresa. Então, assim, só para a gente imaginar aqui, quando a gente fala de RPA, a gente está falando do poder que a ferramenta traz para a gente de integrar diversos sistemas diferentes que não têm integração nativa, né? Que não tem integração por si só. Então, quando a gente tem essa dificuldade na integração de vários sistemas diferentes, RPA é perfeito para isso, né? Então, por exemplo, quando um funcionário é admitido dentro de uma empresa, o que acontece, gente, geralmente? A gente tem uma esteira ali de processos que acontece, né? O passo a passo ali, ele precisa ser adicionado no sistema X, precisa ser adicionado no sistema, no benefício Y, né? Então, ele precisa ser adicionado em vários sistemas. Então, por exemplo, se a empresa trabalha com benefícios do tipo iFood, benefícios, Uber, 99 Business, esses funcionários eles precisam ser cadastrados nesses sistemas, correto? Então, assim, por exemplo, eu desenvolvi uma automação que fazia tudo isso já de forma automática. Então, assim que o funcionário era admitido, ou seja, assim que pingava uma admissão nova no sistema de início, o robô fazia todo o processo depois. Então, ia adicionando o funcionário fazendo os cadastros, né, notificando o pessoal do RH, e também o contrário. Então, quando o funcionário era demitido, a mesma coisa. Ele ia removendo o funcionário de todos os sistemas de forma automática e notificava o analista de RH em seguida. Então, é um processo legal porque a gente consegue imaginar, né, mais ou menos ali a esteirinha que acontece, e também é um processo que traz muito ganho porque otimiza a tarefa de muitas pessoas ali envolvidas nesse processo end-to-end. Então, isso é muito legal, né? Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, muito interessante também, é um exemplo que envolve questões de lavagem de dinheiro. Então, poxa, a gente pode sim fazer automações que ajudem a detectar casos de lavagem de dinheiro, né? Então, por exemplo, na empresa que eu automatizei esse processo, a gente tinha um software, um sistema que tinha inteligência artificial ali embarcada, né, atrelada, e esse sistema de inteligência artificial era o trigger para o nosso bot. Ele avisava, olha, esse caso aqui está estranho, né? Então, o que ele fazia? Notificava o analista, né? Porque a gente tem vocês estão habituados com o termo human in the loop?
Human in the loop. Então, a gente tem processos que a gente precisa ter intervenção humana, né? Que a gente não pode automatizar 100% por questões de compliance. Então, o processo de lavagem de dinheiro é um caso desse, né? Interessantíssimo. Então, o sistema de IA faz o quê? Analisa o tempo inteiro a base de dados transacionais ali da empresa, né? Principalmente falando de empresa financeira. Fica o tempo inteiro ali escutando a base, né? Analisando transação por transação, né? Item a item. E quando surge casos esquisitos ali, transações esquisitas dentro de um determinado período, o próprio sistema notifica. Olha, analista, isso aqui, esse cara aqui tá esquisito. Alguma coisa aqui tá acontecendo. O analista vai lá manualmente, analisa, né? A situação, o caso. E aí sim, não, isso aqui é lavagem de dinheiro. Essa pessoa tá praticando lavagem de dinheiro. E aí notifica o RPA, que por sua vez, o que faz? Cancela todas as questões contratuais com a empresa. Então, contrato, conta que tinha habilitada, encerra, avisa a pessoa que dentro de 30 dias vai encerrar a conta se ela não tomar tal ação, né? Cancela a parceria com a pessoa que tinha conta com aquele banco. Né? Então faz todos os steps depois. O RPA toma essas ações depois. Então percebe que é um trabalho multidisciplinar. A gente ainda assim precisa de um humano no meio, mas as duas pontas a gente tem automação funcionando. Então, outro processo, assim, super relevante, que traz muito ganho para a empresa. E outra coisa, se o processo não é feito no SLA correto, multa para a empresa. Né? Então, outra questão interessante da gente avaliar dentro de um processo, né? Não só a questão de FTE, de ganhos em matéria de horas economizadas, mas em relação também a SLA, né? Multas que a empresa pode sofrer penalidades aí se não cumprir dentro daquele tempo, tá? É legal a gente falar disso também. Não, legal. Bom, Tem voltando... muitos processos legais. Não, imagino. Eu pedi você já falou 2 super interessantes. Sensacional. Voltando ao exemplo 1, só para deixar claro para quem está nos assistindo, você disse, né, do processo do RH, né? Se você admite ou se você demite, vamos dizer assim, vários subprocessos são disparados pelo RPA. E só para deixar claro, pode ser via API ou Web Services, né? Você fazendo as chamadas, ou pode ser entrando no site, cadastrando, fazendo alguma ação, ou entrando no sistema, logando com a conta do RPA, do usuário, também fazendo o que deve ser feito no sistema. Correto, Bruno? Então, assim, Corretíssimo. qualquer etapa do processo, o RPA é capaz de fazer. Com certeza. Inclusive, esse processo que eu mencionei do RH, né, o Júlio, é o seguinte, muitos não, né? Alguns dos sistemas, eles tinham CAPTCHA, menino. E o que acontece quando tem CAPTCHA dentro do sistema? Alguém O tem que ir lá CAPTCHA e quebra o apertar. robô. Entendeu? Quebra o robô. É bravo. Não quebra mais, não. Não, então, mas aí entra uma questão, porque assim, não quebra mais porque a gente tem realmente APIs que quebram, né? O CAPTCHA, que tem inteligência artificial, legal. Mas a gente tem questão de compliance nas empresas. Empresa grande, multinacional, não adota esse tipo de coisa, porque assim, quando o site tem um CAPTCHA, subtende-se que não é justamente para não ter automação operando no site. Então a empresa já cancela a automação. Não, se for para ir por tela, então cancela. Se não tiver API, então o processo mata aí na hora, entendeu? Então, depende da empresa, depende de cada empresa em relação a compliance. Tem empresas que levam muito a sério essas questões, entendeu? E aí, tem que cancelar. Então, o que a gente fazia? Ou era via tela, então alguns sistemas tinham que realmente ir lá na tela, digitar, clicar, abrir o sistema, fechar o sistema, e outras era via API, né? Muito legal. Não, bacana, ótimo. E aí o segundo exemplo, né, aí volta muito que o Luiz gosta de falar isso, né, Luiz, que o RPA são os braços e as pernas, e o IA é a cabeça. Então você tinha, né, no segundo exemplo, uma inteligência artificial embarcada que fazia análise dos dados, que é o que a gente está falando de cérebro, e usava o RPA para tomar ação, né, ou mandar e-mail, cancelar já todas as partes que você havia dito. Então, assim, só para ilustrar, né, a importância de ter as duas tecnologias andando em conjunto. Importantíssimo. E daqui para frente vai ser praticamente essencial, assim. Quem não tiver vai ficar para trás e acabou. Entendeu? Infelizmente essa é a realidade, né? Falando de empresa e falando de profissionais que não usam, né? A gente sabe. Com certeza, é uma transformação enorme que veio para ficar e é bom que a gente se adapte rápido, que vai fazer bem para quem se adaptar rápido, né? Bruna, eu adorei os casos que você contou de uso. Eu queria explorar um pouquinho a etapa antes da gente implementar um caso de uso desse. Como eles são escolhidos? Quando a gente chega numa empresa, tem tanta oportunidade de uso de RPA para a gente poder mapear, para a gente poder escolher. Imagino que talvez matriz de impacto versus esforço, talvez processos de design, imersões.
mas eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, porque eu acho que quem está nos assistindo e fica assim, cara, será que é para mim? Será que é para minha empresa? Será que eu posso implementar lá? Nossa, mas por onde que eu começo? É tanta coisa, né? Será que quem tem esses processos que você citou já pode pensar que pode começar por eles, mas quem não tem, tem vários outros que podem ser automatizados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa etapa inicial, como que você vê isso funcionar, quais são as melhores práticas que você observou e o que você viu no mercado, na sua experiência, que mais deu certo. Então, Luiz, você agora tocou, menino, num ponto de dor aqui, viu? Porque eu percebo que as empresas apanham muito nessa parte, sabia? Eu acho que assim, a gente olhando para a esteira completa de RPA, a parte que a gente mais sofre é na parte de captação de projetos, sabia? Então, é interessante você ter tocado nesse assunto, porque às vezes a gente sofre mais nessa parte do que na parte técnica de desenvolver e implementar, tá? Então, é uma questão, assim, muito de gerenciamento, porque isso começa na gestão também, muitas vezes, né? Então, é importante a gente olhar com carinho para isso. O que acontece, né, Luiz e Júlio, né? Vocês sabem, pô, beleza, a gente vai automatizar um processo, quais são os pré-requisitos mínimos ali que a gente precisa de cara para que aquilo seja possível de ser feito? A gente precisa basicamente de um processo muito bem estruturado, muito bem definido, certeiro, né, e repetitivo. Quando a gente fala de RPA, a gente precisa que o processo seja repetitivo, né? Tem um pouco ali, poucos casos de subjetividade envolvido, né, de muitas análises ali e tal. Então, o processo sendo bem definido, o cara sabendo me descrever todo o processo dele, fim a fim, bonitinho, passo a passo, no detalhe, aquele projeto tem grandes chances de poder ser automatizado. Isso é fato, né? A gente sabe. Só que a questão, quando a gente fala de RPA, né, além de toda essa questão de ser possível de ser automatizado, isso não é suficiente. A gente sabe que o processo ele precisa trazer um retorno bacana para a empresa. Então, a gente acaba olhando muito também para as questões de quanto tempo a pessoa gasta no dia a dia dela para estar executando aquela tarefa repetitiva, aquele processo que ela quer automatizar. Ela gasta muito tempo, gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 minutos, quanto tempo ela gasta, né? O quanto aquilo ali é oneroso para o tempo dela efetivamente. Então, isso é uma coisa que a gente olha sempre, né? Quais são os sistemas envolvidos ali? Né? Os sistemas são muito críticos, são muito complexos de serem automatizados, tá? Porque às vezes, pô, a tarefa é super simples, ela executa aquilo ali em 3 horas do dia dela, mas para automatizar vai ser super simples, vai ser um projeto de 1 mês, digamos assim, tá? Então, a gente tem que sempre fazer esse balanço da complexidade de desenvolvimento versus o que a pessoa gasta ali, realmente, por que ela realmente precisa daquela automação, né? A gente olha, que nem eu também falei, da questão do SLA, então, assim, poxa, precisa cumprir um tempo, porque se o processo não for executado até aquela hora, ela vai ter que fazer hora extra, e a empresa vai ter que pagar mais por aquele cargo, por aquela pessoa, ou se não, putz, se o processo não for executado até tal hora, vai gerar uma multa para a empresa. Então, assim, são muitas questões críticas que podem ser analisadas, além do FTE, né, da questão de headcount. Então, a gente olha muito para isso, né, quando a gente vai avaliar um processo. Só que tudo bem, eu falei muito blá 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 aqui, legal. Só que o problema aqui, gente, é como que esses processos chegam na gente? Porque muitas vezes os times de RPA, eles agem como se fosse assim, pô, vou esperar o peixe cair na rede. Geralmente é assim que funciona um time de RPA, né, muitas vezes. Em algumas empresas que eu passei, funciona assim. Vou esperar o peixe cair na rede. Mas, muitas vezes, não é o melhor peixe que vai cair na tua rede, né? Então, assim, é muito interessante também que a gente tenha um time multidisciplinar, que a gente faça uma questão de, como que eu posso dizer, aculturamento da empresa, se é que eu posso chamar assim, sabe? Para que todo mundo ali da empresa tenha uma visão do que é RPA, como que o RPA pode ajudar elas, sabe? Então, é legal que a gente tenha uma visão clara para todo mundo nesse sentido, para que a gente consiga captar, ajudar nessa captação de projeto. Né? Ou se não, uma pessoa que realmente entende das áreas ali, uma pessoa-chave por cada área, que entenda dos processos e saiba também de automação para conseguir identificar, não, esse processo aqui vai ser bom, esse não vai ser. Né? Para a gente poder fazer esse balanceamento, sabe? Então, assim, é uma questão, cara, muito complexa. A gente pode entrar nas nuances de muitas coisas aqui, sabe, Luiz? Mas eu percebo que essa é a maior dor, assim, das empresas que eu passei, essa é a maior dor, sempre. E cada empresa vai ter uma especificidade, assim, uma pode ser compliance, que é o grande, né, que é o grande dor que ela tem, é o compliance. A outra pode ser realmente FTE, que é a questão de pessoas que ela quer reduzir, que não é o caso, né, que a ideia do RPA não é reduzir pessoas, é fazer com que as pessoas se dediquem às tarefas que elas deveriam trabalhar, não ficar lá cadastrando, entra no sistema, entra no outro. Então, esse não é o objetivo do RPA. Não é reduzir gente,
É colocar as pessoas para trabalhar com o que elas realmente deveriam trabalhar. Só para reforçar isso de novo. Exatamente, otimizar o tempo dessas pessoas, né? Apesar que tem muita gente que ainda teme isso, então esse também é um fator que, assim, dificulta bastante o nosso trabalho, enquanto captadores de projetos, você entende? Tem muita gente que teme essa questão, pô, vai automatizar meu trabalho, mas depois, o que eu vou fazer depois aqui na empresa? E aí a primeira E, coisa que vem na cabeça da pessoa geralmente é demissão, né? Sendo bem claro, com claro. certeza. Todo mundo tem resistência à mudança, claro, com certeza. Uhum. E aí, Bruno, só para entender, você, né, nas empresas que você já trabalhou, normalmente ela já tem um COE de RPA, como é que funciona? Né, a gente está falando em captação e tudo mais, porque normalmente isso é liderado pelo COE, né, que é o Centro de Excelência de RPA, que é a pessoa que vai liderar, né, e vai ter essa abertura com todas as áreas da empresa, captando os projetos, né, podendo fazer também essa priorização, né, do pipeline que a área vai desenvolver. Isso está normal? É comum nas empresas de hoje em dia? Sim, é muito comum. Na verdade, assim, o ideal é que exista mesmo um centro de excelência, né, dentro das empresas, para justamente a gente ter todas essas etapas da esteira de automação muito bem implementadas, né? Cada um no seu quadradinho, para o negócio funcionar, para a roda girar, né? Para a engrenagem girar, no fim das contas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esses papéis bem definidos, porque no fim das contas, porque assim, eu já trabalhei, gente, em times, só dando um exemplo aqui, que a gente não tinha um COI, né? A gente era um time muito pequeno, então os desenvolvedores faziam tudo. Então, imagina você trabalhar como uma espécie de Severino ali dentro do time de automação. Você faz de tudo. Você acaba não olhando para nada direito, né? Então, putz, tem que automatizar, tem que levantar processo, tem que documentar, tem que gerenciar. Meu, era uma loucura, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha o COI, né, gerenciando tudo isso, ou se não, pelo menos, se o time é pequeno, que cada um tem uma responsabilidade ali, mais ou menos dividida, para que não tenha essa coisa de todo mundo fazendo tudo, sabe? Sim. Acaba ficando bagunçado o negócio. Tem Então é que legal. monitorar também. Muita coisa para Quando a gente fazer. fala. É, muita coisa para fazer, com certeza. E quando a gente fala de COI, assim, a gente precisa de. Acho que os 3 papéis são fundamentais, né, ali. Que são, meu, não pode faltar. Nem sonha em faltar, né? Que é a questão do. Excluindo a parte do gerente, claro, o gerente todo o time tem que ter. Que é a parte do business analyst, né? Que ele precisa realmente levantar os requisitos dos projetos, documentar, fazer toda aquela parte mais documental mesmo. O desenvolvedor, né? E o arquiteto de solução, né? Que é o cara que vai realmente desenhar ali, definir os melhores padrões de desenvolvimento para cada time. Então, essas três figuras sempre tem que ter ali, sabe, carinha marcada dentro de um time. Além da gestão, claro, né? Show. Muito, muito. Eu acho que é bem didático, assim. Eu acho que para quem está querendo entrar no mundo do RPA, entender a estrutura, né? Mas me chamou muita atenção, fiquei curioso aí com a abordagem que você trouxe sobre a parte de implementação, escolha, porque me mostra, assim, a gente aqui na Imana, a gente tem um feeling bem aguçado para perceber que essa é a etapa mais desafiadora, tanto de projetos de IA, né, quanto de projetos de RPA que use também IA, né? A gente, inclusive, investe muito nessa etapa. A gente tem muitos designers, muita gente especialista em UX, especialista em negócio, para poder encontrar sempre um indicador de negócio que aquele projeto também vai impactar e também priorizar as oportunidades, entender, poxa, se eu posso fazer RPA em tudo, qual que é a melhor oportunidade, né? Essa leitura é fundamental, né? Para a gente gastar aquele recurso, tempo, gente, investimento num projeto que mais vai gerar resultado, ou aquele que vai ser feito mais rápido. Então, a gente tem muito claro isso e a gente descobre muita coisa nessa etapa de imersão, diagnóstico que a gente faz no início, quando a gente entra. E a gente sente que falta isso mesmo. Empresas de tecnologia talvez já começa com a tecnologia, né? Mas tem essa parte toda, tem vários aspectos humanos, culturais, aspectos de negócio, aspectos tecnológicos também, estrutura tecnológica da empresa, estrutura de dados, tudo isso vai interferir na escolha dos projetos que devem ser os melhores. A gente tem que começar pelos melhores. Só que aí que eu queria te dizer, Bruno, é que me chama tanta atenção isso que eu falo assim, cara, a gente está deixando muita oportunidade na mesa, a gente está deixando muita coisa que poderia ser feita, sem ser feita simplesmente por não organizar essa etapa do processo. A gente deixa ali, talvez, grandes oportunidades de automação para fazer uma automação que gera bem menos valor, por exemplo. Então, eu acho que quando você traz a sua história e os seus casos, só ajuda a gente a confirmar
que realmente faz todo sentido gastar tempo e energia nessa etapa de diagnóstico, de leitura, de design, para poder orientar os nossos clientes a escolherem as melhores oportunidades para trabalhar, sabe? Não, exatamente, Luiz. É assim, e claro, eu sou dev, assim, às vezes o dev nem tem esse olhar mais para isso, sabe? Mas eu já passei tantas vezes por esse mesmo problema. Sabe quando você apanha muitas vezes ali, o calo até tá aumentando, sabe? Então, poxa vida, eu sempre percebo que essa é a dor e tal, e parece que a coisa se repete, sabe, Luiz? Qual que é a dificuldade das empresas em investir mesmo nessa etapa? Para mim, gente, de verdade, para mim, a mina de ouro tá aí. Para mim, a mina de ouro tá nessa etapa de assessment, tá na etapa de mapeamento de processo, gente. Né, não de mapeamento, de captação de projeto, tá? Essa é a mina de ouro. E essa mina de ouro ela pode ser explorada como? Ou você precisa ter uma pessoa ali focada, uma pessoa por cada área ali, um cabeça de cada área que seja, que passe por um treinamento de automação, que entenda quais são as possibilidades que a automação pode fornecer para a área dele, e que tenha uma visão clara de todos os processos que acontecem ali. Ou a gente precisa fazer um aculturamento geral da empresa inteira, botar a empresa inteira ali em treinamento, fazer algo nesse sentido, né? Aí a questão que envolve mais criatividade ainda do que eu posso ter aqui, entendeu? Mas essa é a mina de ouro, gente. Quando a gente fala de RPA, principalmente, que é uma tecnologia que não é barata, a gente sabe disso. Então a mina de ouro está na captação de projeto. Quando você capta o projeto certo, lá na frente, no finalzinho, ele vai dar um retorno que vai pagar a operação inteira. Né? Às vezes um projeto, cara, paga uma operação de 1 ano. A gente já viu o caso disso acontecendo. Tá? Imagina um projeto pagar uma operação de 1 ano, gente. Entendeu? Todos que vêm depois tá no lucro. Entendeu? Então é muito importante a gente olhar para isso com carinho. Eu acho interessante que vocês estejam já com esse olhar, tá? Porque eu acho que vocês vão se destacar justamente por isso. Você está comentando aí de um projeto já paga, né, o payback do investimento. Isso acontece muito, né, dependendo muito da operação da empresa, do porte, claro, porque dependendo do porte, ela tem que rodar aquele processo ali milhões de vezes por ano, vamos dizer assim. E aí, claro, um projeto você faz ali uma conta, né, bem básica, quantas pessoas, né, estão trabalhando naquela área que fazem aquele processo, e vezes 1 milhão de vezes. Então, assim, um processo dura 5 minutos, roda 1 milhão de vezes, um RPA ali já liquida essa nota. E aí o que eu acho que mais importante é as pessoas realmente terem essa conscientização de qual projeto deve ser priorizado. E assim, não é fácil, Bruno, eu concordo, né, você já citou algumas vezes. Assim, cada área quer a sua como fosse prioritária. E aí entra algumas vezes em debate, qual que seria então a mais priorizada? E dependendo da área, você tem que chegar no nível assim, não, essa aqui vai ter um retorno financeiro mais positivo para a empresa. Porque no final das contas, todas as empresas são capitalistas. Então, Exato. 90%, elas vão, opa, não, a minha vai É. reduzir, né, esse tanto. Então, opa, vamos trazer e vamos captar. Mas realmente é um assunto bem difícil de ser Poxa, é definido. difícil. É difícil, Imagina, sim. eu sou dev, eu que sou dev, tô falando isso pra vocês, gente. Então pensa. Imagina a pessoa que tá nessa ponta aí, tá entendendo? É verdade, Gente, gestor sofre, cara. De verdade mesmo. Sofre. com Verdade. certeza. Show. Poxa, legal demais. Bruno, eu só não queria esquecer aqui de uma coisa super importante, né? Que a gente está falando com uma mulher muito bem posicionada na área de tecnologia, um exemplo aqui de posicionamento feminino, de conquista, que orgulha a todos nós e que ganhou 2 vezes seguido o prêmio de MVP da UiPath. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente isso. Fica à vontade para falar o que você quiser, mas tanto dessa trajetória de uma mulher com liderança, com competência premiada no mercado da tecnologia e ser premiada 2 vezes, um prêmio tão difícil, né, e tão valorizado. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi isso. Ai, gente. Com certeza. É assim, minha felicidade, né? O motivo do meu orgulho, esse prêmio que eu ganhei. Bom, não sei se todo mundo tá familiarizado aí como que funciona o processo seletivo de MVP. Todo mundo pergunta, gente, como faz para ganhar esse título, né? Aquela coisa toda. Mas é um processo seletivo, né, oneroso, ele leva meses aí para ser concluído. Então, para mim, foi uma baita de uma conquista. E principalmente, gente, só aqui abrindo um parênteses aqui rapidinho, principalmente em relação ao inglês, né, gente? Porque eu não falo inglês fluentemente, como eu já mencionei aqui para vocês antes, né, aqui no backstage. Então, eu não falo inglês fluente. Então, para mim, é uma grande dificuldade passar por todos os steps ali, ter que me comunicar em inglês, né? Para mim, inglês ainda é sinônimo de insegurança, digamos assim, né?
Então, assim, passar por isso, né, superar isso foi incrível também, assim, foi maravilhoso, gente. E só para vocês terem uma ideia, conquistei o título, né, passei por todo o passo a passo, ali tive entrevistas em inglês, aquela coisa toda, e recebi a premiação em Seattle, nos Estados Unidos, né? Então, olha o poder disso, gente. Imagina receber uma premiação para os Estados Unidos. Eu nunca fui para os Estados Unidos na minha vida, nem imaginava, assim, nunca nem sonhei, né? E aí você chegar, ter a oportunidade, aí o EPF te convidar a pagar o seu hotel, pagar a sua alimentação, pagar o evento, uma coisa assim incrível, uma baita de uma oportunidade de ganhar troféu, né? Tirar foto lá com os executivos da UiPath, tive contato com os executivos, gente. Tem noção do CFO, assim, que você só vê no LinkedIn a cara estampada deles, sabe? Gente, foi assim um sonho, né? E além de tudo isso, tem a questão também de, eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas eu fui abordada pela grande mídia, apareci até na Globo para dar entrevista por causa disso. Porque realmente, assim, você ganhar um título desse, se você, abre aspas, pioneira nessa área, né? Você como mulher, porque eu fui a primeira mulher da América Latina a conquistar esse título. Incrível. Né? Até então a gente não tinha mulheres dentro da América Latina que tinham conquistado o título, então eu fui a primeira. Então isso teve um peso assim gigantesco para o todo, né? Para todo mundo. Quando eu divulguei, eu sabia que é uma coisa muito legal de se divulgar e tudo, então eu caprichei na divulgação. Fui lá no meu Instagram, contei para todo mundo, né? Fiz rios, aquela coisa toda. Isso chegou na imprensa, gente. Olha só que loucura. Quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Então, para mim, esse título, cara, representa motivo, assim, de muito orgulho, de muita... É uma conquista, que eu batalhei por isso, né? Eu fiz intercâmbio, inclusive, no final de 2022. Fiz intercâmbio para Inglaterra de um mês, para poder dar uma aquecida ali no listening, no speaking, né? Assim, dar uma trabalhada, perder um pouquinho do medo na hora de falar, sabe? Fiz intercâmbio para dar um up ali. Eu sabia que eu não ia sair fluente do intercâmbio, claro, mas eu saí de lá com a confiança que eu precisava para enfrentar o processo seletivo da UiPath. Que E demais, passar que nesse ano. legal. Entendeu? Legal. Então Porque a foi gente não assim. vê o backstage, né? A gente só vê você ganhando o prêmio ali, né, Bruno? Mas você, ó, ralou Eu pra gente ralei. Menino do céu, ralei, viu? E, claro, tem que enfrentar. A gente que é mulher, né? A gente às vezes tem as questões de insegurança, que esses homens às vezes nem imagina, né? Mas eu tinha as questões, pô, eu vou falar inglês e tal, sabe? Com tal pessoa. E eu tinha essas questões, assim, que eu tive que superar, sabe? E, assim, eu vejo que eu sempre... Que esse título foi uma coisa que me ajudou muito a ganhar uma confiança até maior, né? Para muita coisa. Fui convidada para dar palestra, fui convidada para participar de muitos eventos, para ser jurada de um hackathon que levou estudantes brasileiros para a NASA, gente. Tem noção? Tem noção? Você participar de... Assim, me abriu porta, gente, vocês não têm ideia. Então foi uma coisa que revolucionou minha carreira, deu uma transformada. E tudo isso, gente, com 4 anos de experiência. Eu sou uma recém-chegada no mundo de TI, se a gente for parar pra pensar, né? Cheguei ontem, né? Então, gente... Já chegou mostrando a que veio, hein, Bruno? Entendeu? Assim, mostra que, pô, eu tô me esforçando e tô tendo resultado, sabe? Já chegou indo para a NASA já, Luiz. E aí, assim, né? Não é na janela, não, indo para a NASA já. E aí, por isso a importância, né, desse nosso primeiro Aimana Cast com uma mulher, com essa representatividade, assim, sensacional para a gente. A gente está super lisonjeado pela sua presença, Bruno, já aproveitando o momento aqui. E aí, né, aproveitando mais, qual o conselho você daria para as mulheres que querem entrar nessa área também? Eu acho que aproveitando esse momento que nós estamos aqui no nosso Aimana Cast, qual que é o conselho, o que ela deve fazer, né? O inglês, né? Você já falou do inglês, a importância. Importantíssimo, estuda inglês, pelo amor de Deus. Mas talvez tenha mais coisas. E aí a gente gostaria de escutar de você também. Não, com certeza. Tem alguns conselhos para dar, gente, que, assim, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu converso muito com as pessoas, então eu sei mais ou menos ali alguns pontos que é legal a gente observar, a gente trabalhar, né? Principalmente quando a gente está começando nossa jornada, nossa carreira, nossos estudos no mundo de tecnologia. Então, assim, eu sempre costumo dizer, gente, que o que a gente precisa hoje, né? O que a gente precisa olhar com muito carinho hoje em dia, tá? Principalmente aí com o advento da tecnologia no porte, no nível que tá, né? A inteligência artificial generativa chegou com tudo, virou hype, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, todo mundo usa, né? Então, assim, essa democratização da tecnologia está acontecendo, é uma realidade agora. E que nem eu falei para vocês aqui, que nem a gente conversou agora há pouco tempo, né? Essa questão, as questões técnicas estão ficando cada vez mais operacionais. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que a gente tem que olhar para as habilidades comportamentais, as nossas soft skills, né, que o pessoal costuma falar. A gente precisa olhar para nossas soft skills com muito mais atenção, tá? Porque isso a máquina ainda não traz.
né? Isso inteligência artificial nenhuma no mundo ainda conseguiu trazer. Nossas habilidades comportamentais, nossas habilidades emocionais, tá? Então, a gente precisa muito olhar para a nossa questão de, poxa, trabalho legal em equipe, tem uma boa comunicação, tem uma boa sinergia com as pessoas que eu lido no dia a dia, sou uma pessoa empática, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões com muito mais carinho. E eu percebo que quando a gente está lá na época da faculdade, na época do ensino técnico, que a gente está lá a todo vapor, preciso estudar Python, preciso estudar Java, preciso estudar banco de dados, a gente pensa muito no lado técnico da coisa e a gente ignora tudo isso. É um mundo, assim, totalmente ignorado pelos estudantes. E, assim, eu passei por toda essa etapa na faculdade e eu percebo que a gente não tinha aula para falar sobre isso, ninguém tocava nesse assunto, tá? E eu percebo que é uma coisa muito, assim, uma coisa que poderia ter uma atenção muito maior, principalmente hoje em dia. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? E que a gente consiga balancear essas duas coisas. Poxa, estudar é interessante? É interessante, estuda. Faz a parte técnica. Mas, assim, não foca 100% na parte técnica, sabe? Tira uma porcentagem disso para as habilidades comportamentais. Eu diria que, até polêmico eu falar isso, né? Mas eu diria que pelo menos uns 40% você precisa estar focando nas habilidades comportamentais, tá? Então, e 60% você estuda o que precisa estudar tecnicamente, porque habilidade técnica, gente, a gente estuda, pratica, aplica ali em questão de uma semana, dias, meses, a gente consegue fazer algum projetinho, alguma POCzinha ali já funcionando. Mas quando a gente fala de habilidades comportamentais, não é uma coisa que, poxa, eu vou estudar comunicação hoje, daqui a um mês eu vou estar fazendo palestra num palco. Super, assim, super alto nível, alto padrão. Isso não acontece. A habilidade comportamental é uma coisa que a gente demora anos para se desenvolver. Muitos anos, muito trabalho, tá? Então, acho legal as pessoas, principalmente mulheres, tá? Que a gente sabe que tem aquela questão da área ser predominantemente masculina, então a gente sofre muito com isso, né? Não se sentir representada, não se sentir a parte daquilo. A gente não sente parte daquilo, vendo um monte de homem no time, um monte de homem na sala, né? Então, principalmente a gente precisa trabalhar muito essas questões, a gente enquanto mulher também, tá? Então, assim, a chave do sucesso é essa, esse balanceamento entre as duas coisas, soft skill, hard skill, olhar com muito carinho para isso, né? E eu acho que, assim, basicamente é isso, assim, dentro do meu aspecto que eu olho para esse todo, sabe? Essa é a minha visão. Não, excelente, excelente colocação. E só para adicionar também, né, você falou que a gente acaba não aprendendo, né, durante a faculdade ou curso técnico. Na verdade, não tem essas disciplinas, né? Quando a gente Então tem. estuda tecnologia, o foco é tecnologia, é banco de dados, desenvolvimento, não, compiladores, é só pensando hard skill, não pensa em oratória, curso de oratória. Não existe isso. Como apresentar, ninguém nunca falou, você vai lá e apresenta. Então, assim, realmente é algo que não é culpa, né, vamos dizer assim, do profissional, mas sim talvez da instituição que não teve esse olhar. Mas é algo que pode mudar também com o passar do tempo. Com certeza, o Júlio, você mencionou essa parte, me deu até um insight aqui, porque para quem está querendo começar a carreira enquanto júnior, né, enquanto estágio, enquanto trainee, essas questões são muito mais importantes do que a questão técnica, porque quando você está começando, gente, me desculpa, a gente não tem bagagem técnica para oferecer para a empresa, né? A gente tem uma bagagem técnica mínima, a gente não tem experiência de trabalho com aquilo. A gente tem projetos que a gente estudou, que a gente desenvolveu, projetos pessoais, etc e tal. Mas a nossa bagagem técnica é muito pobre, muito empobrecida, né? Então, o que a gente tem para oferecer para a empresa é justamente essas questões comportamentais. Pô, aquela pessoa ali parece uma pessoa empenhada, parece uma pessoa entusiasmada, parece uma pessoa engajada com os temas da faculdade dela, ela participou disso, daquele projeto, ela gosta de estar na comunidade, tá entendendo? São outras variáveis ali que são analisadas no processo seletivo. Então, é muito importante a gente olhar para isso com cuidado, né? Eu acredito que lá no início da minha jornada, quando eu fui contratada pela Capgemini Brasil, que foi uma multinacional que eu nem imaginava entrar na época, a única coisa que eu tinha para oferecer para ele, gente, o que era? A minha faculdade é um cursinho de Java que eu fiz no Senai? Porque, assim, nem portfólio eu tinha praticamente, né? Não tinha nem feito tanto projeto prático na área. Então, assim, eles viram em mim ali poxa, a Bruna parece uma pessoa bacana, parece que ela é uma pessoa que realmente quer aprender, que realmente quer, parece que ela é comunicativa, parece que ela gosta de trabalhar em equipe, que ela, sabe? Outras questões foram analisadas além dessa. E a dinâmica de grupo dentro do processo seletivo serve para isso, né? E eu tive dinâmica de grupo tanto nos processos seletivos que eu passei, quanto no processo de MVP. Eles fazem dinâmica de grupo. Então é interessante isso, tá? Muito, porque já mostra que já tem esse olhar pelas soft skills que a gente talvez aqui ainda está começando, né? Alguns lugares já estão mais despertos. E com a IA, com o RPA,
vai ganhar ainda mais importância as soft skills. Eles falam até hoje em dia de inner skills, que é a capacidade da pessoa se conhecer, a capacidade dela se conectar Nossa! com a Essa eu parte não tinha ouvido falar. criativa dela. Tem agora as inner skills, que é, Adorei, discutiu menino. um pouco ainda, que é a capacidade da pessoa ser grata, por exemplo. São competências que fazem diferença na hora de trabalhar com uma pessoa assim. Então, eu acho muito interessante que a gente está ganhando na parte operacional muita velocidade, automação, IA, mas vai proporcionar a gente a ficar um pouco mais refinado numa parte que estava escondida, né? Soft skills, inner skills, como que a gente trabalha, como que a gente acessa a nossa intuição, como que a gente se equilibra a saúde mental para poder trabalhar de forma plena num ambiente saudável. Então, eu acho que a gente vai entrar em outras questões que talvez a gente ainda não explorou como humanidade, vamos dizer assim, quando a gente conseguir realmente automatizar mais coisas, colocar mais IA em processos e etc. Tem uma camada profunda para ser acessada. Mas, Bruno, eu queria te perguntar, a gente está chegando ao fim aqui, estamos começando a encerrar o nosso podcast, eu queria te perguntar o que você tem enxergado de tendências e de movimentos para o futuro no que se diz respeito tanto ao RPA quanto à aplicação de inteligência artificial também junto com o RPA. Quais são as principais tendências, principais movimentos futuros que você está conseguindo enxergar? Boa pergunta, Luiz. Então, assim, o que eu tenho observado bastante, eu não sei se vocês têm percebido, mas o mercado de RPA, ele nasceu, né, sei lá, 10, 11 anos atrás, e aí ele, muitos anos depois, sofreu uma série de variações ali no termo. Então, hoje, por exemplo, já estão querendo chamar o RPA de Software Automation, por exemplo, né? E agora a gente tem uns, né, termos surgindo como Hyper Automation, né? Que envolve aí o RPA com inteligência artificial. Então, assim, o mercado de RPA tem se flexibilizado. Antes começou muito com low code ali, foco forte em low code, essa era a essência do RPA. Hoje em dia a gente já tem Python surgindo para automatizar processo, sendo chamado como RPA. Então, o termo tem se flexibilizado bastante. Então, assim, eu percebo que os profissionais, as empresas que trabalham com essas tecnologias, elas precisam estar de olho nessas mudanças, porque elas acontecem rápido. Né? RPA é uma tecnologia relativamente nova e já está sofrendo essas mudanças, essas variações, que não são poucas. Só que agora, gente, que a IA virou um hype, né? Essa coisa da IA generativa virou um hype, todo mundo já sabe do que se trata. As empresas de RPA perceberam que se elas né, se elas assim não pegarem o negócio delas e trazer por esse lado, elas vão perder mercado, elas vão ficar para trás. Porque o RPA, eu acredito que o RPA não que ele vai morrer, não posso dizer o RPA vai morrer, não é isso. Mas o RPA, ele vai meio que se fundir com a IA, gente. Daqui a pouco a gente não vai mais muito diferenciar uma coisa da outra, né? Então, assim, a gente precisa unificar as duas coisas, esse é o momento, tá? Então, por exemplo, a EPF, a EPF é um exemplo disso, um bom exemplo disso, ela já percebeu essa tendência de mercado e ela está produzindo produtos com foco forte em inteligência artificial, né? A exemplo disso, a gente tem o EPF Document Understand, a gente tem o EPF AI Center, o EPF Autopilot, né, o Process Mining deles. Gente, assim, são ferramentas que estão com foco total nisso. Os últimos lançamentos deles estão com esse peso, tá? Então, assim, a OPF já até tá trocando aí, não tá, elas já não está se autonominando de empresa de RPA, eles estão chamando de empresa de IA agora, se você parar para notar os últimos lançamentos, as últimas coisas que eles têm lançado aí. Então, é muito importante, a tendência é essa, né? Uma coisa se unificar na outra, né? E é preciso tomar um cuidado com esses produtos que são lançados, por questão de custo, principalmente, porque com a IA sendo democratizada do jeito que está, gente, a questão de custo vai pegar forte. Então, eu preciso que essas empresas de RPA olhem para isso também. Né? É polêmico, inclusive, né? Enfim. E é um pouco polêmico. Vai ficando mais vermelho, né? Os peixes vão se mexer ali, os tubarões, vamos ver como é que vai ser. Os tubarões, exatamente, gente, a gente tá falando de um mundo de tubarões mesmo, a gente é peixe pequeno perto deles, a gente tá aqui, entendeu? Coitado da gente. Mas o que vai acontecer é isso, sim, esse rebuliço está acontecendo, as empresas já estão notando isso, o EPF principalmente, eu admiro muito eles por isso, para essa questão de inovação. E eu acredito que a tendência, gente, seja justamente essa, tá? Essa unificação. Inclusive, eu ia falar mais alguma coisa, mas será que eu esqueci aqui, gente? Peraí. Você lembra aí,
Quando você lembra, só para a gente falar assim, de um profissional de RPA agora, né? Um profissional de RPA, o que ele precisa ter para ser bem competitividade? Ele precisa de um certificado, de qual, de como fazer? Você tem alguma dica para poder passar para a gente? Lembrei do que eu ia falar e já vou engatar com essa pergunta aí, tá, Júlio? Então, pessoal, inclusive só queria citar aqui que a OpenAI tá querendo entrar nesse mercado, gente. Tá falando de tubarão grande. Imagina a OpenAI no mercado de RPA, eles estão querendo fazer agente virtual. Um agente que aprende ali com o processo, a pessoa executa o processo e a gente já aprende, já desenvolve a automação ali automaticamente, assim, não passa de mágica. Então imagina, isso não é possível agora, não é? Mas assim, gente, tá sendo cada vez mais possível, a gente tá chegando perto disso, né? Segundo eles lá, o que eles vêm desenvolvendo. Então imagina a gente ter agente virtual, assim, uma coisa que é um paradigma que a gente nem imaginava ter, 2 anos atrás. Enfim, então fica aí a reflexão. Também eu não sei, não tenho todas as respostas, né? Mas, bom, então agora respondendo a sua pergunta, Júlio, o profissional de RPA hoje, né, acho que o profissional mais valorizado que a gente tem no mercado, são profissionais que têm uma experiência multidisciplinar, né. Então, quando eu falo multidisciplinar, não falo não só em relação à esteira, né, da automação, então o cara tem experiência com mapeamento de processo, com desenvolvimento, com, eh, implementação de projeto, né, mas também com a questão ferramental. Então é muito importante que ele também tenha, conhecimento ali, não só uma ferramenta única, mas que tenha contato com outras ferramentas aí que desenvolvam automação. Então esse profissional, ele geralmente é o mais queridinho aí do mercado, tá. Então para isso, né, pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa estudar, a gente precisa se aperfeiçoar, claro, não tem pra onde fugir. Então as certificações profissionais são de muita relevância para o currículo, principalmente as da Microsoft e da UiPath, que tem nome, né, são certificações feitas pela PersonVue aí, que são certificações monitoradas, né. Então elas têm um peso no currículo, não é qualquer prova que você faz por aí online, não, são provas monitoradas, tá. São provas, assim, realmente parrudas, eu já passei por essa experiência, como é bem assustador, bem bizarro. E então ter a certificação profissional é importante, ter os cursos oficiais das próprias academias é importante. Então se você quer trabalhar, se você quer se aperfeiçoar em um IPF, faça o IPF Academy, né, estudar direto na fonte, é muito importante. Certificado de relevância para o currículo, ao invés de ficar fazendo cursinhos terceiros, né, focar primeiro no fornecedor ali, na fonte da fonte, né. E tentar ter aí esse perfil multidisciplinar. Aí é uma questão muito ampla, né, também a gente envolve aquela questão comportamental que eu falei, muito importante. A gente precisa colocar nesse combo, é um pacote, né. Ter contato com, ferramentas de versionamento de código também muito importante, banco de dados. Então, assim, a experiência conta muito hoje em dia. Lá no passado, né, era um pouco mais fácil de você conseguir uma experiência como um novato ali, como júnior, como iniciante no mundo de RPA. Hoje em dia, como o mercado está crescendo, está se expandindo, mais profissionais entrando, a coisa tem ficado um pouquinho mais rigorosa. A gente precisa focar um pouquinho mais na experiência, em estudar mesmo, diferentes ferramentas e tentar construir um perfil multidisciplinar na medida do possível, porque a gente não é super-herói, né. Então a gente precisa dar umas focadas aí. Perfeito. Obrigado, Bruno. Pode falar, Júlio. Acho que te cortei aí. Não, é só complementar, ótimo. Acho que as dicas foram boas e para quem, né, quer entrar nesse mercado, né, é só seguir essas dicas aí que não são fáceis, Não são sou fácil mesmo. factíveis, vamos dizer assim. Só foco e segue essa linha de raciocínio. E projetinho prático, gente, portfólio é muito legal no GitHub, viu. Isso aí, ó, chama atenção de recrutador, viu. Show É de legal. bola. Muito legal. Bom, Bruna, obrigado por todas as dicas, toda a contribuição, pela sua presença. Foi uma honra para a gente, pelo que você representa, estar aqui conversando com você. E eu queria pedir as considerações finais suas, Júlio, Bruna, também vou dar as minhas, para a gente poder encerrar essa sessão de podcast. Só antes da Bruna, né? Não, vou deixar você para depois, Bruna, porque, né, na verdade, você é a nossa convidada, então eu vou falar primeiro, tá? Posso? Com certeza, menina, gente. Então, Vai não, lá, só, gente. só para concluir, foi ótimo, né, a nossa conversa. Eu acho que cada vez mais esse assunto RPA a gente vê muito na mídia, vê em todos os lugares e poucas pessoas têm esse conhecimento igual você tem. Então, trazer foi muito bom para esse podcast. Também nós já falamos, o Luiz já comentou sobre a sua representatividade. Acho que foi muito importante. Então, assim, só agradeço mesmo a sua participação, tá bom? Eu que tenho que agradecer, viu, gente. Olha, eu sou muito feliz de fazer parte de momentos como esse, né? Eu acho super importante para a comunidade. Vocês fazerem esse tipo de trabalho, gente, para a comunidade, ó,
essencial de forma gratuita, de forma democrática, né? Eu adoro essa palavra, democratizar as coisas, o conhecimento, porque no final dos contos é isso que faz a diferença na vida das pessoas, né? Qualquer pessoa poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de iniciativa, eu acho sensacional. Eu compactuo com isso e me faz muito feliz participar disso, tá, gente? Então, muito obrigada pela oportunidade, muito feliz de estar aqui. Para mim, isso não é esforço nenhum, para mim, isso aqui é hobby. Eu adoro. E é isso aí. Muito obrigada mesmo, gente. Show. A gente agradece muito. As minhas considerações são de que foi muito interessante a sua participação e que ficou muito clara uma mensagem que está acontecendo uma fusão entre o mundo do RPA com o mundo da inteligência artificial, e a gente trabalha justamente nessa interseção. Então, eu tive algumas confirmações de que o que a gente está enxergando também parece ser um movimento que está vindo por aí. Então, muito obrigado, Bruna. Espero encontrar com você mais vezes em projetos, trabalhando em projetos juntos, mas agradeço a presença e o seu conhecimento que você disponibilizou aqui para todos, tá bom? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Ok, valeu. Tchau, Júlio. Tchau, Bruna. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.